mais uma iniciativa do Loures em Congresso, desta vez um debate dedicado às freguesias, como não poderia deixar de ser. Sem as freguesias não podemos falar do poder autárquico, como já falámos numa sessão anterior, dedicada às câmaras municipais. Neste caso, a questão em específico é a delegação de competências para as freguesias. Comigo estão aqui no palco 3 presidentes de junta, 3 experiências diferentes. Para além da questão política que não está aqui em cima da mesa, temos 3 experiências diferentes. Passo a apresentar, do meu lado direito, o presidente da Junta de Freguesia de Loures, Manuel Glória, com uma experiência diversificada na Junta de Freguesia, primeiro como membro do Executivo da Junta de Freguesia, depois como presidente nos mandatos de 90 a 93 e a 94 e 95, portanto, nos alvores do Protocolo de Delegação de Competências de Loures, que é de 1986, e agora novamente presidente da Junta de Freguesia de Loures. Ao meu lado esquerdo temos Pedro Segonho, neste momento presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, Lisboa, uma experiência recente na delegação de competências e que também já tinha exercido no mandato anterior o cargo de presidente da Junta de Freguesia do Santo Condestável. Ou seja, temos uma experiência sem delegação de competências e com uma delegação de competências muito recente. E aqui na extrema esquerda, o presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, sem qualquer conotação política, até porque seria o contrário sem ser extrema. O presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, que tem uma experiência diversificada enquanto vereador da Câmara Municipal de Mafra, que exerceu durante 16 anos, e agora como presidente da Junta de Freguesia. Mafra tem também um protocolo de delegação de competências e o que nós vamos ver aqui, através das intervenções dos participantes iniciais, será um pouco como é que estas experiências são vividas em cada uma destas 3 freguesias, destas 3 realidades, destes 3 concelhos. Depois das intervenções dos convidados, passaremos a palavra para esse lado para questões e outras questões que queiram colocar aos convidados. Começávamos pela casa. Eu dava a palavra aqui ao Manuel Glória para nos falar um pouco sobre a experiência da delegação de competências no Concelho de Loures. Ora, boa noite a todos. Loures, como penso que é generalizadamente conhecido, Loures Concelho, naturalmente, foi pioneiro na delegação de competências. O primeiro protocolo de delegação de competências foi assinado em novembro de 86, mas esse protocolo aparece, enfim, em 2 circunstâncias muito especiais. A primeira é que não havia qualquer quadro legal que desse cobertura e enquadramento, e, por outro lado, ele é antecedido de muitos anos, e podemos falar logo a seguir ao 25 de Abril, de toda a movimentação social que se verificou, do entusiasmo que, enfim, nós mais velhos que vivemos esses tempos, participámos com a alegria que deu origem a tudo isto. Ou seja, as populações a seguir ao 25 de Abril organizaram-se, e temos que falar de um Concelho de Loures, na altura, muito atrasado, com mais de 300 bairros clandestinos, com necessidades de toda a espécie, a nível dos arruamentos, das redes de esgoto doméstico, das águas pluviais, etc., etc. E, portanto, houve um entusiasmo que, no romper do quadro que foi a Revolução, levou toda a gente a organizar-se e a dirigir-se fundamentalmente à Câmara Municipal e às juntas de freguesia, mas sobretudo à Câmara Municipal, que também não estavam apetrechados para nada disto, nem quadro de pessoal, nem equipamentos, mas a verdade é que houve um grande esforço e o que levou a uma dinâmica em que a Câmara Municipal e os serviços municipalizados na altura criaram, digamos, um quadro normativo interno, se quisermos chamar assim, para ir dar resposta a toda esta movimentação, tendo o cuidado de promover a criação, de ajudar, de impulsionar as pessoas a organizarem-se, porque é evidente que a Câmara Municipal não poderia tratar do alcatramento de um bairro, da colocação de uma rede de esgotos, com, digamos, os moradores todos, digamos, entusiasmaticamente a querer fazer as coisas. E então o impulso foi para se ajudar a formar comissões de moradores,
comissões de proprietários nos bairros clandestinos, e nasceu daí a dinâmica em que se encontraram as formas de dar resposta às necessidades e de adequar, nomeadamente a Câmara Municipal, a todo esse processo. E como é que se fazia? De uma forma muito simples, criaram-se nos bairros, nas localidades, criaram-se as comissões de moradores proprietários, que reuniam com a Junta, com a Câmara Municipal e com as juntas de freguesia, e, portanto, enquadravam-se as coisas em termos das obras nos fins de semana seguinte. Era uma altura em que a Câmara Municipal cedia equipamentos que teve que os adquirir em grande medida naqueles anos, como é evidente, a Câmara não dava resposta a esse tipo de problemas antes do 25 de Abril, não era para isso que as câmaras municipais e as juntas de freguesia existiam, e, portanto, combinava-se o que fazer no fim de semana seguinte. A Câmara Municipal fornecia a maquinaria. Estou a criar o quadro em termos muito simples para não ocupar muito tempo. Portanto, a Câmara Municipal e os serviços cediam o equipamento e o gasóleo, as comissões e os materiais, portanto, as massas asfálticas frias ainda na altura, os cascalhos, os areiões, todos os materiais. Os SEMAS forneciam as condutas para os esgotos, e depois combinava-se nos fins de semana, os bairros organizavam uma escala, os bairros, as comissões de moradores na altura ainda, não é? Organizavam as pessoas numa escala interna para que em cada fim de semana trabalharem uns, pagavam aos trabalhadores da Câmara, porque também foi preciso encontrar ali um mecanismo em que as comissões pagavam aos trabalhadores da Câmara, e os trabalhadores da Câmara não usufruíam o direito do descanso suplementar, porque isso significava penalizar o município, porque trabalhavam, por exemplo, ao sábado, tinham o descanso na segunda-feira. Portanto, foi este mecanismo, de uma forma muito viva, muito rica, que levou a uma modificação radical do Concelho de Loures e dos mais de 300 bairros clandestinos e outras localidades antigas que estavam em tão má situação como as zonas clandestinas. E, portanto, foi-se criando um conjunto de regras que termina depois no primeiro protocolo de 1986, que depois passa a ser renegociado pelos novos executivos no final do mandato, nas novas eleições. E deixem que vos diga de uma forma interessante que, se pegarmos agora na lei 75, estão lá as competências todas que estavam já nos protocolos assinados por esta vivência democrática, ainda com o espírito revolucionário do 25 de Abril. Portanto, podemos dizer que esta lei não traz nada de novo, e podemos dizer, só para terem o exemplo, a Junta de Freguesia de Loures, por exemplo, quando este mecanismo começa a ser criado, tem um trabalhador, dois trabalhadores, apenas administrativos que passavam atestados, e quando esta questão culmina, e falando de 96 do primeiro protocolo, a Junta de Freguesia tem quase 60 trabalhadores, tem o equipamento como tinham, enfim, ou como não teriam até algumas câmaras municipais de menor dimensão. E, portanto, o que é interessante dizer no meio de tudo isto é que esta dinâmica leva a um protocolo que a lei aí está, digamos, sem trazer nada de novo, a não ser os arrumadores de automóveis, os vendedores de lotaria, porque o grosso das competências da varrição urbana, do tratamento das zonas verdes, da manutenção das escolas, tudo isso está no protocolo de Loures já desde 1986. Portanto, ficaria por aqui para não ser mais, enfim, não ocupar mais tempo do momento. Permitam-me só corrigir dois lapsos que cometi. Primeiro, esqueci-me de dizer que o Manel Glória é, neste momento, membro do Conselho Diretivo da ANAFRE e que o Pedro Cegonho é o presidente da ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias, por acaso haja quem não saiba, me esqueci desse lapso. E quando nós falamos em delegação de competências, como o Pedro muito bem me chamou a atenção, quando estamos a falar de delegações de competências em Lisboa, estamos a falar de uma coisa um bocadinho diferente, porque Lisboa tem competências próprias, apesar de nós ainda lhe continuarmos a chamar genericamente a delegação de competências. Eu passava agora a palavra ao Joaquim Santos, presidente da Junta de Freguesia. Não, é o primeiro nome, ninguém me conhece assim, nem pronto, eu Filipe Abreu, peço desculpa, tinha aqui o nome completo e fui pelo primeiro. Se eu ouvir a chamar Joaquim, não é de certeza. Desde que nasci. Então, eu passava a palavra ao Filipe Abreu, presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, para nos falar um pouco da sua experiência nesta matéria. Muito boa noite. Felizmente não tenho nem temos em Mafra, no Concelho de Mafra, a experiência de Loures em termos de
de comissões de bairros e por aí fora. Não tivemos, felizmente, a única coisa que aconteceu no Conselho todo de Mafra foram 2 loteamentos clandestinos, o chamado auge. Nunca tivemos, felizmente, esse problema dos bairros clandestinos e compreendo perfeitamente aquilo porque Loures, e não só, passou durante muitos anos por causa das pessoas irem andando para a frente, construindo sem condições de esgotos de água, das coisas todas. Portanto, não passámos por essa fase. O Conselho, já em democracia, nos primeiros anos, foi preciso fazer muita coisa. As delegações de competências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia já vêm da década de 90. Portanto, já existiam, com menos. A lei também não veio trazer nada de novo a Mafra e concretamente à Ericeira, porque já houve vontade política anteriormente de se delegar nas juntas de freguesia uma quantidade de matérias que têm vindo a ser, ao longo dos anos, cada vez mais. Portanto, cada vez mais têm vindo a ser delegadas competências, no meu ver, quer quando era vereador, quer como agora Presidente de Junta, ainda bem que assim é. Porque não há dúvida que, eu lembro-me dos tempos, como aqui referiu, que as juntas pouco mais tratavam do seu cemitério e do atestado, o que era extremamente pobre em relação ao que um autarca deve fazer para a sua população. Há muitos anos um Presidente de Junta, um Executivo de Junta, sentia-se mal, porque não tinha nem verbas, nem competência para resolver os problemas. E não há dúvida que a proximidade é o principal, numa junta de freguesia ou numa Câmara. E ao delegar competências, está precisamente a resolver os problemas das pessoas de uma maneira muito mais célere, porque é como vem alguém do Governo falar sobre um concelho, não sabe muitas vezes, ou a maior parte das vezes, do que é que está a falar. Como um Presidente de Junta estar a falar do seu território com o Presidente de Câmara, claro que o Presidente de Câmara tem outro poder, no entanto, há coisas que o Presidente da Junta conhece que o Presidente da Câmara não conhece. Portanto, não há dúvida que, ao longo dos anos, o ter-se vindo a passar as competências gradualmente para as juntas de freguesia é a proximidade do gestor do território. Não há dúvida que é assim que se deve trabalhar e nós temos essa experiência e cada vez mais, como digo, as juntas de freguesia no Conselho de Mafra têm vindo a ter mais competências. Há coisas que nós não podemos fazer, é lógico, porque nem temos dinheiro, nem maquinaria. Mas hoje já se resolve o problema que falava. Antigamente a Câmara emprestava também um cilindro e uma caldeira de alcatrão nos velhos tempos para ao fim de semana as juntas de freguesia com a população arranjarem caminhos. Isso hoje desapareceu, porque as juntas já conseguem resolver certos problemas, as grandes obras terá que ser sempre a Câmara Municipal. Agora, como digo, as juntas de freguesia do Conselho de Mafra, nomeadamente a minha, hoje fazemos coisas até, por vezes, na minha, substituo-me à Câmara, porque se estou à espera da Câmara, muitas vezes, isso é competência da Câmara. A competência da Câmara não me importa, estou no mesmo território e os problemas das pessoas têm que ser resolvidos. Se eu o puder fazer, humanamente e financeiramente faço. Portanto, é uma boa experiência que tenho, quer de um lado, quer do outro, e, como digo, ao longo dos anos, isto tem vindo, felizmente, a ser gradual. Obrigado. Muito obrigada, Pedro Cegonha. A experiência de Lisboa, agora com estas novas competências próprias que a lei veio trazer juntamente com a reorganização administrativa. O que é que há diferente para antes? O que é que há diferente depois? Fala-nos um pouco da sua experiência. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Queria começar por agradecer ao Sr. Presidente o convite para estar aqui presente e cumprimentar todos os presidentes de junta, desde o Manuel Glória, que está no Conselho Diretivo da ANAFRE, todos os presidentes estão aqui presentes, das juntas de Loures e alguns deles, como o caso da Glória, que faz parte do Conselho Geral da ANAFRE, e também saudar todos os senhores vereadores presentes. Ora, não é habitual, e eu não tenho tido esse especial cuidado nas intervenções que faço, sobretudo fora do Conselho de Lisboa, não falar de Lisboa. Tenho tido esse princípio porque entendo que, como Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, devo dar todos os exemplos, menos os do Conselho onde eu sou Presidente de Junta. Vou abrir aqui uma exceção porque acho que é interessante para o debate e para a perspectiva que querem colocar sobre as delegações de competências. Portanto, permitam-me que a partir de agora eu não falo na condição de Presidente da ANAFRE para poder vos apresentar aquilo que aconteceu em Lisboa e tecer alguns comentários relativamente ao passado das experiências de delegação de competências em Lisboa. Os primeiros protocolos de delegação de competências nascem nos mandatos do Presidente Jorge Sampaio. E, portanto, estamos, como aqui já foi dito nas outras experiências, no início da década de 90, e, portanto, nasce aí as primeiras experiências de delegação de competência em Lisboa, que foram crescendo gradualmente mandato para mandato, ao ponto de, no mandato Transacto, de 2009 a 2013, o montante anual que a Câmara Municipal de Lisboa transferia para as freguesias relativamente às delegações de competências rondava cerca de 23 milhões de euros. Sendo que hoje, com o novo modelo de competências próprias, e já explico qual é a diferença face à lei geral, esse montante das novas competências que as freguesias têm, portanto, que correspondem a antigas competências delegadas e a novas competências próprias que foram transferidas da Câmara para as freguesias, esse montante neste momento orça em 68 milhões. Portanto, as competências que, grosso modo, transferiram-se da Câmara Municipal de Lisboa para as freguesias de Lisboa, com esta reorganização, passaram de ter um montante de 23 milhões para um montante de 68 milhões. Sendo que nem todas as competências que anteriormente eram exercidas em regime de delegação de competências não deixaram de o ser nesse regime. Por exemplo, a questão da educação, da componente de apoio à família, continua a ser competência delegada entre a Câmara e as freguesias e, portanto, não está neste montante global que está presente na lei. E também não há dificuldade legal nenhuma em que, para além destas competências, possam existir competências delegadas por contrato interadministrativo entre a Câmara de Lisboa e as freguesias. Um exemplo, as comissões de proteção de crianças e jovens funcionam de forma descentralizada, são 4 comissões em Lisboa, funcionam de forma descentralizadas e estão delegadas, o apoio logístico a essas comissões está delegado em 4 juntas em cada uma das áreas respectivas da cidade. Outro exemplo são obras concretas no espaço público, que estão na esfera das competências da Câmara, mas que existe a vantagem por proximidade, por benefício económico, por redução da despesa pública, em que a obra seja executada pela Junta e não pela Câmara, e, portanto, tem sido prática neste mandato celebrarem-se os contratos interadministrativos de delegação de competências para fins específicos numa determinada junta em concreto, nomeadamente para questões de obras no espaço público. Agora, aquilo que existia antes de existir esta lei eram contratos de protocolos de delegação de competências, como existia no resto do país, com uma nuance, que eu penso que poderia existir noutros locais, mas que em Lisboa foi particularmente decidido e mantido ao longo do tempo por todos os executivos, todas as proveniências políticas. Quando, no final da década de 90, julgo que foi no final da década de 90, quem era presidente nessa altura deve ter as datas mais presentes do que eu, se não o for, que me corrija. Uma das conquistas da ANAFRE foi que o Fundo de Financiamento de Freguesias deixa de ser transferido para as freguesias através das câmaras
e passa a ser transferido diretamente do Orçamento de Estado para as freguesias, salvo erro foi num dos governos do António Guterres, a Câmara de Lisboa toma a decisão de manter essas transferências para as freguesias. E, portanto, tivemos durante essa altura, até 2013, a figura da participação das freguesias nas receitas do município, em que, através do protocolo de delegação de competências para o mandato, para além das competências em específico de determinadas áreas, e aquelas que eu julgo que são reconhecidas na esmagadora maioria dos municípios, o calcetamento dos passeios, os espaços verdes delegados, as pequenas reparações e manutenções em escolas, como disse o Manuel Glória, outras coisas, tomar conta dos pequenos polidesportivos e pequenos equipamentos desportivos, os programas de ação social, como a Praia Campo Infância, as Praias Campos Séniores, o programa Intervir de prevenção às dependências. Portanto, todo este conjunto de áreas em que existia delegações de competências tinham verbas consignadas a essas mesmas áreas, freguesia a freguesia, de acordo com os anexos técnicos que eram determinados e que tinham fórmulas que permitiam fazer o cálculo dos recursos financeiros afetos a estas competências em específico. Mas, para além disso, o protocolo de delegação de competências de Lisboa tinha esta nuance. Previa que para cada uma das freguesias fosse transferida das receitas da Câmara um montante idêntico àquele que a freguesia recebia no Fundo de Financiamento de Freguesias, que já era recebido diretamente do Orçamento de Estado para as freguesias, mas que a Câmara duplicava das suas próprias receitas através do protocolo de delegação de competências, chamando-lhe participação das freguesias na receita do município. Eu penso que isto é eu não conheço casos idênticos, admito que possam existir e que eu é que não tenha conhecimento noutro ponto do país, mas, no fundo, acabava por ser um complemento dado pela Câmara para a concretização das diversas competências que delegava, porque permitia que, na gestão política do dia-a-dia, através desta verba, as juntas pudessem investir mais nos espaços verdes naquele ano, ou investir mais na componente da manutenção das escolas ou nas limpezas anuais naquele ano, ou investir mais no calcetamento dos passeios naquele ano. Portanto, havia uma gestão política das prioridades relativamente à alocação deste recurso da participação das receitas do município. Ora, atualmente o que é que acontece? Com a Lei de Lisboa, que é obviamente diferente da 75 de 2013 neste aspecto, é criado um conjunto de competências próprias nas freguesias. Esse conjunto de competências próprias não depende de um acordo de execução para serem diretamente aplicadas e exercidas pelas próprias freguesias. Há, sim, uma deliberação da Assembleia Municipal, que foi tomada no início do mandato, que define quais as ruas, equipamentos, tarefas que são estruturantes para a cidade e que ficam do lado do município e, ao contrário, tudo o que não está declarado estruturante para a cidade é das competências próprias de cada freguesia. Portanto, é uma estrutura, é um raciocínio sobre quem é que tem competência de quê? Diferente, porque implica que o município tenha que tomar essa deliberação de dizer, ou seja, o município não diz o que é que delega, o município diz o que é estruturante para si e que é da sua responsabilidade e, portanto, deve alocar recursos nessa matéria, e todo o resto, por raciocínio contrário, é da esfera das competências próprias de cada freguesia. Fazendo um raciocínio simples, pegando, por exemplo, na questão dos arruamentos, portanto, o Marquês, a Avenida da Liberdade, as Avenidas da República, Fontes Pereira de Melo, são eixos estruturantes para o município e, portanto, a sua manutenção é do município. O Parque Eduardo VII, enquanto espaço verde, é um espaço estruturante para o município, é da competência da Câmara Municipal de Lisboa. O Jardim da Parada,
julgo que toda a gente conhece aqui, que fica em Campo de Ourique. Obviamente, pela sua dimensão, é estruturante, mas é para a Junta de Freguesia de Campo de Ourique e, portanto, é da responsabilidade da Junta de Freguesia e não do município. E, portanto, foi este o raciocínio que presidiu à divisão de competências próprias, onde elas são concorrentes entre o município de Lisboa e as suas freguesias. Do ponto de vista da alocação financeira dos recursos, tem uma outra nuance em relação à lei geral. Enquanto que nas competências legalmente delegáveis já percebemos que tem que haver aqui um interlúdio jurídico que obrigue a que o município e as freguesias estejam de acordo e assinem um contrato que se chama acordo de execução para que as competências sejam exercidas pela freguesia. Contrato esse que é para o mandato e, portanto, aquilo que o Presidente Bernardino Soares decidiu este mandato e celebrou com o Manuel Glória é válido para este mandato e, portanto, do ponto de vista da população, é algo que pode mudar no ciclo político seguinte, enquanto que, do ponto de vista da lei de Lisboa, as competências são próprias da freguesia, não muda, independentemente de haver mudanças de ciclo político, não há necessidade de haver contrato interadministrativo para as competências continuarem a serem da freguesia, para a freguesia ter os recursos que a lei diz que tem que ter. A única diferença que pode existir é a Assembleia Municipal vir a alterar aquilo que são os eixos, os equipamentos, os espaços públicos estruturantes para a cidade. Isto tem uma implicação curiosa, é que a inexistência deste acordo interadministrativo e o facto de estarmos perante verdadeiras competências próprias e não competências legalmente delegáveis por via de um contrato interadministrativo, significa que eu tenho na Junta de Freguesia uma receita que vem diretamente do Orçamento de Estado e que é deduzida às receitas do município de Lisboa, mas que sou eu, e é a Assembleia de Freguesia, e é o meu plano de atividades, é que diz como é que esses recursos são alocados de acordo com as prioridades políticas para a minha freguesia em concreto. E, portanto, nenhum Presidente de Câmara me vem dizer tens que gastar isto nos espaços verdes, tens que gastar isto nos passeios, tens que gastar isto na higiene urbana. E, portanto, são as freguesias, as assembleias de freguesia, os planos de atividades e, portanto, a gestão diária dos executivos é que determina quais são as prioridades políticas para a alocação dos recursos. Ou seja, não existem verbas consignadas a determinadas áreas presentes nos contratos interadministrativos e nos protocolos. E, portanto, eu acho que esta é a grande diferença entre a lei geral e esta forma de ter, de facto, competências próprias, porque, no fundo, determina que existe uma maturidade política das freguesias, porque terão que assumir as suas prioridades e a alocação dos recursos àquilo que é, de facto, mais importante para as pessoas e também têm que saber aferir isso relativamente àquilo que são as expectativas das populações. Dito isto, julgo que consegui mais ou menos desenhar a diferença entre os dois modelos. Eu, pessoalmente, espero que um dia o modelo da lei geral caminhe para este modelo em que os municípios determinam aquilo que é estruturante e as freguesias têm competências próprias e onde são competências próprias concorrentes com os municípios é através deste tipo de raciocínios que se afere a separação entre as competências dos municípios e das freguesias. E esta, sim, isto um bocadinho também fazendo um paralelismo com aquilo que é a descentralização do Estado para os municípios, parece-me ser o caminho de uma verdadeira descentralização, que é olharmos para os municípios e para as freguesias como órgãos do poder local com maturidade e com responsabilidade política e que possam assumir as suas responsabilidades e ter uma repartição justa das receitas dos impostos do Estado para poderem prosseguir as suas finalidades, as suas atribuições e as suas competências. Muito obrigado. Muito obrigada pelas 3 intervenções, 3 perspectivas, 3 experiências diferentes. Queria só dizer uma coisa. Em Mafra, antes de haver as delegações de competências, o município também duplicava o dinheiro das freguesias, precisamente para as freguesias poderem fazer qualquer coisa. Portanto, isso já existia em Mafra. Ou seja, duplicava o dinheiro proveniente do FEF, sim, neste caso.
Mais algum dos intervenientes quer acrescentar alguma coisa? Está aberto agora o período de debate. Aliás, eu antes vou fazer só uma pergunta aqui ao Pedro Sobonho, mas recentemente a Assembleia Municipal deliberou, em conjunto com a Câmara Municipal, que era necessário reforçar as verbas próprias que se recebem, não é? Segundo as últimas notícias. Só para terminarmos esta questão, antes de passar aqui a palavra ao público, e peço desculpa por passar por cima do público, mas isto foi uma notícia muito recente. Sim, eu nem sei se foi a deliberação da Assembleia Municipal, mas essa decisão está em cima da mesa. É natural que, tal como a atualização das receitas de qualquer organismo é feita anualmente, a realidade que esteve presente na Lei 56 de 2012, entretanto, mudou. Mudou porquê? Porque só em 2013, após as eleições, é que a Assembleia Municipal decide, e essa decisão teve por base horas e horas de negociação entre as freguesias e a variação, não é? E depois, obviamente, no seio do procedimento na própria Assembleia, mas só nessa altura é que a Assembleia Municipal decide o que é que são os equipamentos estruturantes. E, portanto, só com base nas consequências dessa deliberação, cruzando com as estimativas que existiam para os recursos que, quando a lei foi criada, é que se conseguiu perceber, e olhando para a conta de cada freguesia e do que passou e dos custos que implicam as transferências, quer de pessoal, quer dos equipamentos, quer das responsabilidades, é que se conseguiu perceber, freguesia a freguesia, se o orçamento estava ajustado ou não às novas responsabilidades. E aquilo que se apurou é que, dos 68 milhões que a lei prevê, era necessário haver um reforço global de 3 milhões para o cabal exercício das competências, de acordo com a deliberação da Assembleia Municipal do que era estruturante. Isto significa que em cada freguesia há freguesias que têm um acréscimo e há freguesias que têm um decréscimo em face deste ajustamento. Eu não gosto muito desta palavra, mas é o que me ocorre neste momento. Obrigado. Está aberto o debate. Alguém quer... José Monteiro. Vai o microfone. Depois, por favor, fale em microfone para nos ouvirmos todos. Boa noite. Eu tinha aqui 3 questões que queria colocar. E a primeira passava por uma pergunta direta, penso que ao Presidente da Ediceira, e que é o seguinte. O protocolo de delegação que existe em Mafra é comum a todas as freguesias, isto é, tem um corpo comum e todas as competências são delegadas em todas as freguesias, ou existe algum protocolo específico que as freguesias discutem com a Câmara? Portanto, se é um protocolo comum e as competências são iguais para todas as freguesias, ou se há freguesias que têm competências delegadas diferentes umas das outras. Depois a questão, penso que em Lisboa é uma realidade diferente, mas penso que esta questão que é perguntada à Ediceira, que é colocada à Ediceira, também pode ser colocada a Lisboa. Isto é, as competências próprias que a Câmara da Freguesia, que no fundo a Câmara avoca para si, aqueles eixos estruturantes, faz com que também a prática das competências próprias das freguesias seja diferente de freguesia para freguesia em Lisboa. Penso que não leva a isso? Deixemos Lisboa porque é a realidade própria, mas diretamente para a freguesia da Ediceira. A segunda questão que eu queria colocar, e penso que era a todos, era deixando a questão financeira nos protocolos de delegação de competência, porque já vimos, até pela forma como foi abordada, que muitas vezes os protocolos de delegação de competência são fontes de financiamento para as freguesias. Gostava de saber em que é que os protocolos de delegação de competências contribuíram para o desenvolvimento do trabalho das freguesias e o desenvolvimento organizacional, inclusive, das próprias freguesias. Isto é, ver o protocolo não como uma fonte de financiamento, mas o protocolo como um desenvolvimento da atividade da freguesia e relativamente ao trabalho que é desenvolvido com os seus fregueses. Depois tinha uma questão que era dirigida diretamente para o Presidente da ANAF. Penso que na última parte da intervenção aborda esta questão, mas era se a ANAF estava receptiva, é que, com a experiência que há de delegação de competências, que as competências deixassem de ser delegadas para passarem a ser competências próprias, deixando de haver delegação e passando a haver descentralização. Portanto, eram estas 3 questões que para já queria colocar. Só mais uma nota. Há bocado, quando o Presidente
de Campo de Ourique, que refere que Lisboa transferia para as freguesias 23 milhões nas competências delegadas, eu penso que era importante não falarmos em números absolutos, mas falarmos em percentagens. E a questão era quanto é que isto representa no orçamento do município de Lisboa. Para termos uma ideia, porque 23 milhões no município de Mafra é um valor substancial, provavelmente, mas para Lisboa, o que é que isso significa no total do orçamento? E para já... Pedro Cabeça, aqui deste lado. Boa noite. Estou? Sim. Oh Pedro, dá-me só um minuto. As pessoas que eu conheço, eu vou referi-las pelo nome, mas as pessoas que eu não conhecer, eu peço que, por favor, se identifiquem para que todos possamos conhecer. Boa noite. Em primeiro lugar, acho que estamos aqui a elaborar um erro. Não existe delegação de competências neste momento. É uma falsa questão. Ou seja, o que nós temos neste momento é competências próprias das juntas de freguesia com uma limitação financeira. Ou seja, foi mais uma interferência no poder local. Aliás, o site do Governo, se tivessem curiosidade de consultar na altura em que foi criada a lei, dizia que criámos uma figura jurídica nova. Era o que dizia o site do Governo. É uma figura jurídica que não existia. Não estou a falar do caso de Lisboa, estou a falar de 75, que é o legalmente delegáveis, é uma nova figura que não existe. O legalmente delegáveis quer dizer que são competências próprias das juntas de freguesia. Ou seja, o município obrigatoriamente tem que delegar. O delegar competências é um poder discricionário. E, como poder discricionário, delega ou não delega. Como diz o Glória muito bem, aqui em Loures não houve grandes alterações em termos práticos, porque já existia esse protocolo. Agora, quando as juntas de freguesia, de facto, têm competências próprias, e esta legalmente delegáveis não existe, portanto, de facto, é obrigatório delegar, depois como é que se faz o contrato, é que pode haver aqui algumas nuances em termos financeiros, mas há competências que são obrigatoriamente delegáveis nas freguesias. Portanto, esta nova figura que se dizia no site do Governo não era uma nova figura, porque de facto, aliás, era nova de facto, não existe. É uma coisa que em termos jurídicos não existe. Delegações de competências obrigatórias deixam de ser delegações de competências, porque se são obrigatórias, são competências próprias das juntas de freguesia, e acho que a solução de Lisboa ainda assim é mais real e é aquilo que deveria ser. O que acontece é que depois há aqui limitações e de 4 em 4 anos são revistos, é para o mandato e pode ser revisto. É uma coisa diferente, mas obrigatoriamente há competências que têm que ser delegadas, portanto, ou seja, há competências próprias das juntas de freguesia. Portanto, este é logo o erro à partida que estamos a elaborar e, de facto, devia-se dar competências próprias. Depois, competências próprias essas que da própria lei, que mais uma vez deu uma machadada no poder local, que foi criação de municípios, de câmaras municipais, dentro de outras câmaras municipais. Loures é um exemplo em que nós temos, estou-me a lembrar, estou a olhar para Orlindo, o caso de Camarate, Unhos e Apelação, o caso de São João da Talha, Santa Irida Azóia e Boadela, que são 2 câmaras dentro de uma própria câmara, em termos de estrutura. E depois não têm as mesmas condições de trabalho que têm as câmaras municipais. Portanto, a primeira coisa a fazer é rever esta lei toda. Esperemos que a partir de outubro isso possa vir a acontecer e, em termos de futuro, as freguesias tenham competências próprias, alargadas, mas também não tenham esta dimensão, porque estamos a falar, e estou a escolher o caso de Lisboa, que estamos a falar de uma outra dimensão e de uma outra lei, que eu confesso que só conheço aquela lei dos 4 artigos, com 4 erros, e não vale a pena estar aqui a falar sobre ela, porque iria recordar um passado que não gosto muito e que afeta o conceito de Loures. Ainda assim, portanto, o desafio que lanço é estas competências próprias devem ser, de facto, em termos de lei, previstas com as transferências financeiras no conjunto e sem esta falsa delegação de competências, porque não existe. É uma falsa delegação de competências, porque são competências próprias com a única diferença, financeiramente podem ser ou não controladas. Portanto, qual era a vossa perspectiva em termos de futuro para corrigir este erro? Mais pedidos de intervenção antes de passar. Glória.
Boa noite a todos os oradores e boa noite ao público. Eu gostava de pôr aqui isto numa outra questão. Sendo Presidente de Junta com o anterior protocolo de delegação de competências que existia na Câmara Municipal de Loures e sendo Presidente de Junta com o atual contrato, o acordo de execução, a minha questão coloca-se de uma outra forma. Nós temos neste momento acordos de execução firmados, sem lhe tirar mérito nenhum, aprovados por unanimidade, e se não fossem um bom acordo não eram aprovados por todos, como é evidente, mas aquilo que eu tenho vindo a sentir, até pela pressão, digamos, que temos em termos de monitorização dos mesmos, é que perdemos alguma autonomia. Ou seja, até ao anterior mandato nós tínhamos uma verba que era de facto transferida legalmente e que geríamos consoante as propostas que fazíamos ao nosso eleitorado e que no final éramos avaliadas por essas propostas, avaliados pelas propostas que fazíamos e que conseguíamos concretizar ou não. Neste momento eu estou perante um facto, eu e os presidentes de junta do Conselho de Loures, que candidatámos com determinados pressupostos, com determinada linha de orientação e não o podemos executar. E porquê? Porque os acordos de execução são e tornaram-nos em meros executores de cadernos de encargos. Nós temos verbas atribuídas para determinados fins, somos avaliados por essa execução, por acaso temos vindo a fazer reuniões de avaliação, ainda não sei qual é, digamos que a concretização dessas reuniões, mas entendo eu neste momento, sem querer ser tendenciosa, e acho que tenho esse mérito de normalmente ser isenta, de que perdi a autonomia, ou pelo menos a capacidade de liderança política que o Pedro falava há bocadinho. E isso é retroceder décadas no poder local. E, portanto, se muitas vezes eu penso que depender dos amores de um Presidente de Câmara, que pode ser ou não da nossa cor política, e que pode facilitar o trabalho, noutras circunstâncias isso pode ser completamente penalizador. Acho que o modelo encontrado em Lisboa, de facto, deveríamos caminhar para lá, e acho que seria esse a elevação do poder local, mais do que as verbas e mais do que conseguir gerir verbas, porque nós neste momento estamos todos a ser pagos no Conselho de Loures, e é aqui que eu me estou a referir, pela mesma tabela. Não estamos a ser financiados pela Câmara de Loures, ao contrário do que já se disse aqui esta noite. Os acordos de execução não são financiamentos das juntas de freguesia. Nós perdemos imensa capacidade de execução com estes contratos, com estes acordos de execução. E não me parece que assim seja, até porque aquilo que uma junta de freguesia consegue fazer com determinado valor é 3 vezes superior àquilo que a Câmara faz com esse mesmo valor, e num curto espaço de tempo. Num espaço de tempo inferior ao da Câmara Municipal. Portanto, não podemos pôr as coisas neste pé. Entendo eu também que é mais ou menos unânime que as câmaras municipais são ganhas muito por força do trabalho que é feito nas juntas de freguesia. E, portanto, isto é facilmente condicionado pelos executivos municipais. Portanto, posto isto, e desta forma, aquilo que eu pergunto é, não será melhor, já que todos somos tão grandes defensores, e acho que sim, e é para aí que temos que caminhar, no sentido de dar verdadeiros poderes e dar verdadeiros delegação de competências próprias às juntas de freguesia, tal como acontece em Lisboa, tal como seria aquilo que é o expectável em termos de quem vota numa determinada figura para Presidente de Junta e que espera que essa figura faça aquilo que está mais ao seu alcance e mais próximo da população, que seja de facto responsabilizado por isso. Agora, nestes acordos de execução, independentemente do mérito, como eu disse há bocadinho, que eles têm, e independentemente de estarmos a trabalhar bem ou não, acho que nos condiciona verdadeiramente. Portanto, isto foi retroceder um bocadinho, esta é a minha postura e é a minha leitura de conhecimento dos dois, da delegação de competências e agora dos acordos de execução e dos interadministrativos, e, portanto, gostava de saber realmente, em relação aos presentes e até a outros colegas que tenho aqui na bancada, se de facto sentem ou não esta mesma questão. Obrigada. Obrigada. Mais pedidos de intervenção?
Estas intervenções anteriores foram esmagadoras e ninguém está com vontade de intervir. Eu acho que há aqui uma questão que a Glória colocou, que daqui a bocadinho vamos ter que, se calhar, passar a palavra à Câmara para responder. Mas eu agora passava a palavra àqueles intervenientes, porque acho que há aqui uma parte que... Eu passava a palavra aos intervenientes, não sei se algum... Já falei muito, agora é a vez do Manel. Manuel. Bom, relativamente a Loures e este protocolo que foi afirmado aqui que se pode considerar um retrocesso, não faço essa leitura, porque aquilo que marca de novo este protocolo que todos assinámos, negociámos com a Câmara Municipal e negociámos e foi aprovado por unanimidade, tem uma marca distintiva que é apenas a criação de mecanismos mais eficazes, digamos, do controle da aplicação das verbas. Esta é a grande diferença. As competências contidas no protocolo são, no fundamental, as mesmas, enfim, com os acréscimos que a lei de 75 trouxe, mas aquilo que todos nós, presidentes das juntas de freguesia do Conselho, aceitámos foi a criação de um mecanismo para evitar situações como aconteceram nos mandatos anteriores, em que o protocolo foi aplicado de uma forma demasiado livre e não absolutamente correta e equitativa que se verificava, e, portanto, esta é a grande diferença. Eu, como Presidente de Junta de Freguesia, não me considero condicionado pelos mecanismos, não considero de forma nenhuma, como às vezes se diz, que somos, digamos, os empregados, entre aspas, das câmaras municipais. Acho que este protocolo mantém mesmo a liberdade de procedimentos e de definições, digamos, da estratégia do ponto de vista das juntas de freguesia. Mas eu gostava de introduzir aqui uma nota relativamente a uma afirmação do nosso colega de Mafra, que dizia que os presidentes sentiam-se mal, não temos mais que fazer, digamos, em tempos anteriores. Mas hoje há uma situação semelhante num quadro completamente diferente, ou seja, hoje sentimos mal, eu digo sinceramente que me sinto mal e este sentimento é generalizado porque nos nossos trabalhos nas reuniões da ANAF sentimos, digamos, o mesmo problema. Hoje sentimos mal porque queremos fazer e não podemos. E esta limitação não vem, digamos, dos acordos negociados com a Câmara Municipal neste novo quadro legal. Os problemas e as dificuldades vêm de não podermos contratar pessoal, isto é um problema das câmaras municipais, é um problema das juntas de freguesia, e isto tem a ver com a legislação central. As dificuldades vêm também do ponto de vista económico, porque as verbas transferidas do Orçamento do Estado são também mais reduzidas sistematicamente, e depois todo um quadro normativo que cria dificuldades tremendas, são todas as limitações, todos os meses temos que enviar dados para as tutelas, se não o fizermos é imediatamente retido uma parte da transferência do FEF, ou seja, as freguesias têm uma série de constrangimentos hoje que torna muito difícil a nossa vontade de fazer coisas, que é para isso que estamos e que aceitamos ser eleitos. Aqui é, de facto, o grande problema e o grande desafio, e não tenho problemas em afirmar que se este quadro legal não for radicalmente alterado no curto prazo, e alterado no sentido de acabar com este estrangulamento do poder local democrático, como nós chamamos, daqui a alguns mandatos muito pouca gente estará disponível para vir sofrer desta forma, querendo fazer coisas e estando completamente estrangulado. O problema, de facto, no momento central é este, e esta realidade tem que ser transformada rapidamente. Depende de todos os portugueses, naturalmente, no futuro próximo, mas este é, de facto, o grande constrangimento, é aqui que está a grande limitação que tem que ser alterada. Manuel, faça algumas das questões postas. Por exemplo, ali pelo José Monteiro, que não abordaste nada dessas questões. Se os protocolos de financiamento foram os protocolos como fontes financeiras, contribuíram ou como contribuíram para ser uma fonte de desenvolvimento das freguesias? Sim, sem dúvida. Aliás, eu dei o exemplo logo no início, que quando este processo desenvolve desta forma que eu superficialmente expressei em relação a Loures, a Junta de Freguesia tinha um funcionário administrativo, 1, 2, e apenas passava atestados.
não é? Portanto, os protocolos que foram sendo criados na necessidade de resposta no dia-a-dia das pessoas foram efetivamente obrigando as juntas de freguesia a comprar um cilindro, a comprar uma máquina retroescavadora, enfim, a criar o seu próprio parque de máquinas e sua estrutura e os meios humanos correspondentes, que naturalmente levou ao desenvolvimento das freguesias e a uma resposta que até aí era impossível, porque até a filosofia era completamente diferente. Todos nós sabemos, os mais antigos, como é que as juntas de freguesia e as câmaras municipais funcionavam, eram apenas extensões do poder central e não estavam vocacionadas nem resolviam problemas que, efetivamente, só o 25 de Abril e esta dinâmica que foi criada é que permitiu criar. Isso, sim, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que o desenvolvimento das freguesias teve muito mais a ver com a capacidade de realização e de resposta do que propriamente a questão de terem, em vez de 100 mil euros, passarem a ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de euros de orçamento, sem dúvida nenhuma. Filipe. Igualdade nas freguesias. De facto, no Concelho de Mafra, falo no Concelho, para não falar só na freguesia, há igualdade completa em termos temos acordos de execução e contratos administrativos. Qualquer uma das atuais 11 freguesias, com as uniões que houve, passou 17 para 11, tem todos a mesma metragem de tratamento de zonas verdes, o valor base, em termos de metros quadrados, em termos daquilo que for, é igual para todas as juntas de freguesia. Portanto, houve negociação com a Câmara, nós não nos sentimos, não há financiamento, não é um financiamento das freguesias. Felizmente que há estes acordos. Eu concordo que a lei das competências está mal. Devia haver, já nos 40 anos que já levamos de democracia, as freguesias sempre foram tratadas como o parente pobre da administração. Nem é local, nem é administração local, uma freguesia. Acho que devia ter já competências definidas na lei, com verbas vindas do Orçamento de Estado. Também se percebe o porquê, isto é tudo uma transição. Eu creio que um dia se chegará também na lei geral àquilo que mais ou menos que acontece no Concelho de Lisboa, na cidade de Lisboa. Acho que o país é o mesmo, não devia haver uma coisa completamente diferente em Lisboa do que há no resto do país. Eu não aceito que se tenha chegado a isso. A redução das freguesias, concordei plenamente com ela. Agora, ao ponto que se chegou de que provoca uma disparidade em relação ao resto de todo o país, não concordo de maneira nenhuma. Devia-se ter chegado, se calhar, a um meio termo temporário de competências delegadas, mas igual para o país todo. Portanto, em Lisboa passa-se uma coisa que, a meu ver, está mal em relação ao resto do país. O país é o mesmo, os autarcas são os mesmos, os cidadãos são os mesmos. Refiro novamente que acho que devia haver uma clara distinção na lei das competências, o que era competências das câmaras municipais e o que era competências das juntas de freguesia, com verbas diretamente do Estado. Como estava a dizer, isto creio que será uma fase um pouco transitória. Os governos, porque são vários, isto não tem a ver só com o governo, de coloração política diferente, portanto, nos sucessivos governos, talvez houvesse um receio de que aqueles rapazinhos que estão a tomar conta das freguesias não estão bem dotados, é melhor dar o dinheiro às câmaras e as câmaras depois vão dando aos bochechos às juntas. Talvez seja isto, o que está na lei. Não quer dizer que em todos os municípios isso aconteça, onde eu pertenço não acontece. Mas é um bocado, se a gente pensar um pouco, é um bocado isto. É com medo que os seus presidentes de junta desbaratem o dinheiro, vamos lá com calma, dar aqui aos bochechos para ver se eles se portam bem. Deve haver, no futuro, continuar a lutar
através da ANAFRA e não só, para que haja competências concretas nas juntas de freguesia, tal como há na Câmara. Porque há competências que não devem estar há muitos anos na Câmara. Porque, como eu digo, há coisas de proximidade, como o Sr. Presidente da Junta há um bocadinho aqui referiu, há coisas que a Junta de Freguesia faz na hora e a Câmara, eu passei por uma há muitos anos, sei o emperramento, a dinâmica dos serviços e tudo não se consegue fazer. Nós, no mesmo dia, resolvemos problemas. Portanto, acho que, mas creio que se está a caminhar nesse sentido. Portanto, não creio que seja um financiamento das freguesias. Ainda bem que há estes protocolos. Em Mafra, como disse, todas as freguesias negociaram com a Câmara na mesma base de valor, fosse metro quadrado, fosse o que fosse, e há uma monitorização 3 em 3 meses. Se as verbas foram dadas, tem que se ver se estão a ser aplicadas, se não ser aplicadas, não é? Porque também entendo, há muita gente que não entende isto, quando chega ao fim dos mandatos, há juntas que estão cheias de dinheiro. A junta tem que ter o dinheiro para pagar os funcionários quando chega ao fim do mandato. E quem vier a seguir, os mesmos ou não, com as verbas que vierem, o dinheiro é para aplicar e para resolver o problema às pessoas. Pedro, nós temos aqui duas perguntas. Temos umas perguntas para o Presidente. Temos várias perguntas, umas para o Presidente da Junta de Freguesia e outras para o outro papel do Presidente da Junta de Freguesia. Eu vou tentar dar o meu melhor nas diversas perguntas. Queria começar para a questão das competências próprias versus competências delegadas. Eu não vejo que elas sejam verdadeiras competências próprias, porque se fossem verdadeiras competências próprias não necessitavam da intermediação de um contrato interadministrativo para poderem estar na esfera jurídica da freguesia. Agora, o que eu entendo é que é esse o caminho que se tem que fazer e também não se pode confundir o facto de existir uma lei que seja especial para Lisboa, e não é por ser Lisboa, é porque as freguesias não são elas todas iguais e, portanto, é normal que se possa tratar de forma diferente aquilo que realmente é diferente. Agora, a questão é desta natureza jurídica. O problema é esta diferença entre... Não é existirem competências que possam existir em Lisboa, que não possam existir noutros pontos do país, até porque podem não fazer realmente sentido. Dar o exemplo da higiene urbana, por exemplo, pode fazer sentido nos núcleos urbanos, mas pode não fazer sentido no interior do país, assim como no interior do país faz sentido que os caminhos possam ser da competência das freguesias e em Lisboa não faz sentido nenhum que nenhuma rua, do ponto de vista da circulação, seja da competência da Junta de Freguesia e que essa competência continue a ser da Câmara. Portanto, não vejo que exista problemas em haver competências diferenciadas. Onde eu acho que há o problema é nos mecanismos jurídicos de concretização dessas competências. E, de facto, esta figura das competências legalmente delegáveis é uma figura que, eu aí concordo consigo, espero que seja uma transição para verdadeiras competências próprias, mas também admito que é mais difícil, do ponto de vista do Orçamento de Estado, assegurar a repartição dos recursos de forma a acorrer a essas competências sem fazer esse exercício local que hoje em dia são os acordos de execução. Mas por isso é que eu acho que o tal modelo de definição de competência, vamos lá ver, de responsabilidades estruturantes para os municípios e de preencher-se a partir daí as competências próprias das freguesias, permite fazer essa divisão dos recursos sem ter que ser no quadro de um acordo interadministrativo que obriga a que exista de facto esse controle trimestral, e eu acho muito bem que exista, que as freguesias prestem contas e que todas as autarquias sejam transparentes. Agora, o que não acho que seja útil é que seja a Câmara Municipal o órgão fiscalizador da Junta de Freguesia, porque quem de facto deve fiscalizar a Junta de Freguesia é a Assembleia de Freguesia e não a Câmara Municipal. E essa é a grande diferença, porque sendo as competências próprias da freguesia e sendo a Junta o órgão responsável por gerir, cumprindo um plano de atividades e um orçamento, cumprir esse mesmo plano de atividades, o órgão que fiscaliza de 3 em 3 meses, ou menos,
Se esse programa, se esse orçamento está a ser aplicado, deve ser a Assembleia de Freguesia e não, do ponto de vista dos atuais contratos interadministrativos, ser a Câmara Municipal a auditar o cumprimento ou não da parte das freguesias, e isso sim é a menorização política das freguesias, e obviamente não estou a falar de caso concreto de nenhuma Câmara, estou a falar do modelo em abstrato de colocar a necessidade de existir um acordo de execução e um contrato interadministrativo para que se possam operacionalizar estas competências. E agora respondo à sua pergunta, enquanto Presidente da ANAFRE, espero sim que se caminhe no sentido de deixarem de existir competências legalmente delegáveis e passarmos a ter competências próprias das freguesias, que até podem ser em concorrência com os municípios. Portanto, um município e uma freguesia podem ter a mesma competência própria. Depois tem que se encontrar um mecanismo para, no terreno, dividir as responsabilidades, pode ser através deste mecanismo dos eixos e dos equipamentos estruturantes ou outro que seja igualmente justo.